Olá, bom dia a todos, sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Provérbios, as reflexões que fazemos sobre Provérbios. Peço que você preste atenção. Nós estudamos os Provérbios de Salomão, lembrando que Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu até a sua geração e por muitos é considerado o homem mais sábio que já existiu em todas as gerações, até hoje. Destaquei alguns pontos para que sobre eles nós pudéssemos refletir e aplicá-los à nossa vida. O primeiro ponto está no versículo 1 do capítulo 2. Filho meu, diz assim, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então entenderás a justiça e as veredas do juízo. Nós já vamos retomar. O primeiro ponto que eu aprendo aqui, no versículo 1, é que se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Salomão deixa claro que a sabedoria é algo intencional. Qualquer pessoa pode se tornar um sábio, uma pessoa sábia ou dotada de sabedoria. Para isso é preciso uma decisão. É algo intencional. Você aceita as palavras, você guarda os mandamentos, os provérbios, as orientações. Portanto, não interessa se até o dia de hoje você não foi sábio. Isso não impede você de o ser, a partir da data de hoje. É isso que nós aprendemos com Salomão, é isso que nós aprendemos pela leitura dos seus provérbios. Mas para isso é preciso estar atento à sabedoria, o teu ouvido, fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e inclinares o teu coração ao entendimento. Estar atento à sabedoria, o teu ouvido, é aprender a ouvir. Não é possível ser sábio se você não tem capacidade de ouvir. Isso me recorda a sempre citada crônica de Rubem Alves sobre escutatória. Eu só vejo cursos de oratória, eu não vejo cursos de escutatória. As pessoas querem aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Salomão está dizendo aqui que para ser sábio é preciso aprender a ouvir. Fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Ou seja, é pelo ouvir e ouvir palavras sábias que o sujeito se torna um sábio. Ouvir com atenção, fazeres atento teu ouvido. A mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Portanto, o que você ouve define o que você pensa. As palavras que você escuta, o que você aceita dentro da sua rotina e dentro da sua casa, molda quem você é. Numa passagem do livro A Mulher Desiludida, uma das personagens encontra sua mãe já idosa e pergunta para a mãe por que ela não assiste a televisão. E ela diz para ele que não aceita que qualquer pessoa entre na sua casa. É uma passagem de sabedoria. Qual tem sido o objeto da sua atenção? Os seus ouvidos estão atentos a que palavras? Que palavras os seus ouvidos têm consumido? Ou os seus olhos têm lido? Porque isso fala muito da sua sabedoria. Só é possível ser sábio se nós nos atentarmos ao ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. É estar atento às palavras de sabedoria. E aí Salomão vai além e diz, é preciso inclinares o teu coração ao entendimento. Não basta ouvir, é preciso estar disposto a.
O ensinamento da sabedoria é o ensinamento que, para além da compreensão, demanda prática, demanda ação, demanda aceitação. O que Salomão nos ensina nesses 2 primeiros versículos de seus provérbios é que a sabedoria é algo intencional. O sujeito não é sábio, nunca foi, não teve alguém na família que o fosse, não teve instrução até o dia de hoje, mas a partir de hoje ele decidiu que se tornaria um sábio. Este sujeito terá que fazer os seus ouvidos atentos à sabedoria. E além disso, é preciso estar com o coração inclinado ao entendimento. Eu compreendo e estou disposto a ser sábio. No versículo 6, e no versículo 4 ele diz: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque então Deus dará sabedoria e da boca de Deus vem o conhecimento e o entendimento. Eu quero destacar para você o versículo 7, para que você compreenda a orientação de Salomão. Ele diz: Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. O que eu aprendo aqui com Salomão é que a verdadeira sabedoria está na retidão. Não é sábio ser desonesto. Não é sábio seguir pelo caminho mau. Não é sábio seguir pelo caminho do engodo. O que Salomão faz aqui e apresenta para todos nós é um plano de longo prazo. Para que nós sejamos sábios, para que nós tenhamos entendimento, para que nós saibamos o que é necessário fazer, é preciso que estejamos no caminho correto. O caminho da retidão é o caminho dos bons frutos. Você pode olhar uma pessoa má que seguiu pelos caminhos maus e observar momentaneamente um sucesso, mas Salomão dirá: este sucesso terminará. Por quê? Porque não há sabedoria fora do caminho da retidão. É possível que um homem no caminho mau opte por determinados conselhos de sabedoria e no caminho mau adote algumas posturas de prudência, ousadia e ainda assim obtenha algum sucesso. Mas não se engane, a verdadeira sabedoria está sempre no caminho da retidão. O alerta de Salomão vale para todos nós. Ele diz: a sinceridade é o escudo. Escudo é para os que caminham na sinceridade. A sabedoria é um escudo para quem caminha na sinceridade. Retomando o versículo 7, ele diz: Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Uma proteção. A verdade com sabedoria é proteção. A verdade com sabedoria é reserva. A verdade com sabedoria é prudência. Qual é a consequência disso? É que você é liberto de determinados caminhos que vão fazer você fracassar. Porquanto a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. O que Salomão está dizendo é: se você intencionalmente decidir ser sábio, se você estiver atento aos conselhos de sabedoria e inclinado a observá-lo, a retidão será o caminho do verdadeiro sábio. Isso vai livrá-lo da queda e, mais do que isso, a sabedoria vai entrar no seu coração e o conhecimento será suave a sua alma. Porque o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Por favor, preste atenção numa chamada de Salomão. O que nos guarda é o bom senso e o que nos conserva é a inteligência. Várias de nossas decisões tomadas ao longo da vida
contrariaram o bom senso e a inteligência. E, portanto, nós nos vimos sem escudo, sem proteção, e nós caímos, e nós sofremos, e nós não fomos conservados. Nem o que nós tínhamos conquistado foi conservado. Por quê? Porque não tivemos bom senso e inteligência. Para ter bom senso e inteligência é preciso ter sabedoria. Para ter sabedoria é preciso buscá-la e estar disposto a segui-la. Se você fizer uma recapitulação da sua história, certamente você será capaz de encontrar trechos da sua vida em que você agiu sem bom senso. O bom senso é um senso bom que conduz você a decisões corretas, segundo a previsibilidade. Há o imprevisível, o imponderável, o sujeito faz um plano, as coisas não acontecem como planejado. Mas há a insensatez. O sujeito percebe o erro e faz. Faz por paixão, por falta de inteligência, por falta de reflexão, por maus conselhos, mas faz. O que ele faz é atentar contra o bom senso e contra a inteligência. Não se iluda. Quem nos guarda é o bom senso, quem nos conserva é a inteligência. E para ter ambos, nós precisamos praticar a escutatória. Se você observar a sua história, voltar 5 anos, se você voltar 10 anos da sua vida, você perceberá que mesmo há 10 anos, várias decisões que você tomou de forma equivocada eram flagrantemente equivocadas. E elas foram tomadas a despeito disso, porque lhe faltava sabedoria. Uma coisa é a ausência de previsibilidade. É a situação do indivíduo que montou um restaurante, que abriu o restaurante, mas que em fevereiro, quando inaugurou, viu-se 1 mês depois obrigado a fechá-lo, em razão da pandemia. Isto é imprevisível. Não há falta de sabedoria, há imprevisibilidade, é o imponderável da vida. Outra coisa é o indivíduo que, percebendo que a sua companhia, que a sua empresa, que a sociedade empresária vai à falência, ainda assim, ou está em situação muito difícil, contrai empréstimos a juros abusivos de 5, 6, 10% ao mês. E mesmo sabendo que jamais poderá pagar por este empréstimo, ele alimenta a ilusão de que algo acontecerá. Isso é imprudente. Não há bom senso aí. Não há sabedoria. Não há inteligência. É preciso que nós pratiquemos essa inteligência. Mas para entender de números, eu preciso estudar a matemática. Para entender do mercado financeiro, eu preciso estudar como funciona o mercado financeiro. Como é feito um balanço, que companhias valem a pena, qual é a posição atual de cada uma delas. Para entender de direito, é preciso estudar. Mas, de repente, você não é técnico no direito, não é médico, você não é um analista do mercado financeiro. Nesses casos, é preciso ter bom senso. O bom senso te guardará. E o bom senso faz com que você escute essas pessoas. Por isso, Salomão vai dizer: incline o teu coração ao entendimento. Faça atento os teus olhos faça atento à sabedoria o teu ouvido. Se você não domina uma arte, se você não domina uma ciência, se você não domina uma técnica, no mínimo você deve ter bom senso. E escutar e seguir quem domina. Por isso a escolha do conselheiro é uma escolha importantíssima na vida. Porque o bom conselheiro é o que transporta a sabedoria para dentro de nós. É a fonte da sabedoria. É o que nos poupa do sofrimento. É o que nos poupa da luta. É o que nos poupa da tristeza. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para te livrar do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. O que nós aprendemos aqui é que se nós não nos atentarmos à sabedoria, se nós não buscarmos o caminho da retidão, nós seremos conduzidos por outro caminho.
seremos seduzidos pelas ideias do homem perverso, que diz coisas perversas e que deixa as veredas da retidão para andar nos caminhos das trevas. O que Salomão está dizendo é que não há meio termo. Você precisa caminhar. E se você não abrir a sua vida à sabedoria, se você não buscar o entendimento, e se você não estiver disposto a segui-lo, mesmo nas situações difíceis, você seguirá uma pessoa que trará para você o mau caminho. A questão não é se você é influenciável ou não, porque você é. Todos somos. Basta que nos coloquemos em uma posição, em um grupo, e seremos influenciados por esse grupo. O que Salomão está dizendo é, se você não se permitir ser influenciado pela sabedoria, você será influenciado pelo mau caminho. Se você não seguir pelo caminho do homem bom, pelo caminho da retidão, onde habita a verdadeira sabedoria, você seguirá pelo mau caminho, pelo caminho das trevas, pelo caminho de pessoas que se alegram do mal fazer e folgam com a sua perversidade. Ele diz, a sabedoria vai conservar a sua família, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. O que ele está dizendo é, se você não buscar a sabedoria, se o seu coração não se inclinar ou estiver disposto a segui-lo, se você não se atentar, fazer o seu ouvido atento à sabedoria, a sua família também será destruída. Porque você vai seguir por outros caminhos, você dará ouvidos ao homem perverso, ou à mulher que lisonjeia, a mulher estranha, que não pertence à sua família e que tira você da sua família. Não se engane, você é influenciável. Não se engane, alguém vai guiá-lo de alguma forma. Nós precisamos escolher quem irá nos guiar. Nós precisamos escolher qual será o caminho que nós tomaremos. Nós precisamos escolher quem serão os nossos guias. E ele diz, esta mulher já deixou o guia da sua mocidade, já deixou o seu companheiro, aquele com quem ela fez o pacto de uma vida, e ela se esquece do próprio pacto que fez com Deus. Esta mulher, neste momento, agora se aproxima da sua casa. E o inverso é a verdade. Também este homem se aproxima da sua casa. O homem estrangeiro, o homem que lisonjeia com palavras, mas o homem que não faz parte da sua família e com o qual você não deve e com quem você não deve se relacionar. O que Salomão nos ensina aqui é que se você não estiver atento, se você não fizer os seus ouvidos atentos à sabedoria, você vai pelo mau caminho. Você vai fazer coisas perversas, você vai tomar decisões equivocadas, você não estará protegido, porque a verdadeira sabedoria está no caminho da retidão. Você vai dar ouvidos a homens perversos, você vai acabar com a sua família. Essas são as consequências que Salomão traz, porque ele diz, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O que Salomão está dizendo é não se engane. Você não é mais inteligente do que as pessoas que você viu cair. As pessoas que você viu cair, caíram porque seguiram pelo mau caminho. E se você seguir pelo mau caminho, você cairá como elas caíram. Salomão não excepciona, ele diz, todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Portanto, não brinque com o mau caminho. Não brinque com o conselho perverso. Não brinque com a mulher estranha ou o homem estranho. Não coloque as decisões de sua vida sujeitas a equívocos momentâneos. Por quê? Porque você não abriu o seu coração para o conhecimento, para a sabedoria. E aquilo que é sábio é intencionalmente procurado. Se você quer ter uma vida tranquila, uma vida de sabedoria, Salomão vai dizer, abra os seus ouvidos para o que é sábio.
É sábio que você se preocupe com a sua família. É sábio que você cuide da sua família. É sábio que você cuide do seu trabalho. É sábio que você procure crescer profissionalmente. É sábio que você tenha a sua vida espiritual alimentada e desenvolvida. É sábio que você cuide do seu corpo. Isto é sabedoria. Os maus conselhos dirão para você que você deve se aventurar na sua saúde, na sua família, no seu trabalho. E que se você seguir pelo mau caminho, você terá algum êxito, ou um êxito maior do que o do bom caminho. E Salomão está dizendo para você, não seja tolo. Não ouça essas pessoas, não chegue perto. Não se engane. Se você permitir que esses conselhos ingressem, ainda que minimamente na sua rotina, você se verá influenciado por eles. E não há uma só pessoa que tenha seguido por eles e que não tenha experimentado a morte. Ou a morte da família, ou a morte da cumplicidade no casamento, ou a morte do trabalho porque perdeu o emprego, ou a morte da saúde porque perdeu a saúde. É a história do sujeito que é alcoólatra, que bebe, que não procura ajuda, que é obeso, diabético e não se cuida. E este sujeito colhe os frutos do mau caminho pelo qual segue. Por quê? Porque quando ele precisava não beber mais, em vez de procurar o caminho da sabedoria e da retidão, os bons conselhos e estar disposto a segui-los, ele seguiu pelos caminhos do homem perverso. O homem perverso não é apenas aquele que tira a vida do outro, mas também aquele que aconselha e que conduz ao fim da família, ao fim das uniões, ao fim do trabalho, ao fim da empresa, ao fim do progresso. Qualquer pessoa que não estimule o seu progresso em qualquer campo, mas que estimule um retrocesso, é uma pessoa que você não deve ter por perto, porque essa pessoa vai influenciá-lo. É isso que Salomão nos ensina. Por fim, Salomão diz nos versículos 20 e 21, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da minha lei, os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Portanto, os retos habitarão a terra, os sinceros permanecerão nela. Salomão aqui já nos dá um caminho para a sabedoria, que é o caminho da retidão. Você pode encontrar um sujeito que mora no interior, numa cidade de 15 mil habitantes, que mal terminou o ensino fundamental, que é casado, trabalhador, homem do campo, que ele com a sua esposa vivem muito bem, que são praticantes de uma religião, que conservaram a família, que gastam menos do que ganham e têm uma vida tranquila. A vida deste homem é carregada de sabedoria. Por quê? Porque ele optou pelo caminho da retidão. Ele diz: a retidão faz com que o sujeito habite a terra e a sinceridade com que ele permaneça nela. Não abra mão de valores como o da retidão. Não abra mão de valores como o da sinceridade. A fim de recapitular, nós retomamos com o que Salomão nos ensina. Salomão nos ensina basicamente o quê? Que a sabedoria é intencional, que você decide ser sábio. Para ser sábio é preciso ir atrás da sabedoria e escutá-la, dar ouvidos à sabedoria. Você sempre será convencido pelo que você ouve e você escolhe o que você ouve. Certamente as suas más escolhas foram fruto de oitivas ruins. Você ouviu a maus conselhos, aprendeu o errado ou não deu ouvidos aos bons conselhos e aos ensinamentos. Para você se tornar um sábio é preciso mudar isso. É preciso fazer os seus ouvidos atentos à sabedoria. E mais, inclinar o seu coração ao entendimento. Ou seja, não basta ouvir o bom conselho, estar atento e compreender qual é o caminho. É preciso estar inclinado a fazê-lo. Ou seja, disposto a esse sacrifício para que você siga por esse bom caminho.
Entenda, a retidão e a sinceridade conservam a sabedoria. A verdadeira sabedoria está na retidão, no caminho reto, no caminho correto, em todos os campos. A ambição é uma qualidade. O sujeito quer crescer. Quer crescer a qualquer custo, abrindo mão de seus valores, isso não está correto. E, portanto, há um limite, o limite da sabedoria. É sábio querer crescer, é tolo querer crescer a qualquer custo. É sábio querer crescer, é enganoso imaginar que de qualquer forma, à custa de qualquer valor, esse crescimento é bem-vindo. Salomão está dizendo, não vá pelo conselho do homem mau, porque este conselho vai fazer com que você vá caminho pelo mau caminho, pratique as coisas próprias do mau caminho e colha os frutos da sua prática. Se passar por você uma mulher estrangeira, ou seja, uma mulher que não pertence à sua família, que não é a sua companheira de vida, que não é a mulher com que você escolheu dividir a vida, com quem você não se casou, se essa mulher passar pela sua vida e trouxer palavras lisonjeiras, palavras sedutoras, afaste-se dela. E o mesmo do homem. O homem estrangeiro que vem, o homem estranho, que lhe diz palavras bonitas e palavras lisonjeiras, palavras sedutoras, corte-o, mas corte-o desde já. Salomão está dizendo, você está achando que está indo bem. O que você está fazendo é alimentar a sua vaidade, e neste ir e vir pelo caminho do mal, neste titubear, andar sobre a linha, saiba, em algum momento você cairá. E quando você cair, a sua família será destruída. Portanto, há neste mau caminho a morte. Salomão está nos advertindo, você é sempre influenciável. E se você não romper com as palavras, com as ideias ou com as pessoas que trazem para você o mau caminho, você seguirá por ele. Por fim, Salomão diz, a vida passa. Você terá 5, 10, 20, 30, 40, 60 anos ainda sobre a terra, talvez 70 anos ainda sobre esta terra. E nesses 5, 10, 20 ou mais anos, você começará a colher e sempre colherá os frutos da sua decisão. Mas os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. A retidão e a sinceridade fazem com que você possa habitar na terra. Isso significa continuar, crescer, ter segurança. E isso nos mais diversos campos da vida. Eu não sei quais conselhos você tem seguido. Mas é preciso que você observe os melhores conselhos. Salomão está dizendo, em relação à sua saúde, em relação à sua vida espiritual, em relação à sua família, em relação ao seu cônjuge, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu futuro, em relação aos seus planos, saiba, o bom senso te guardará, a inteligência te conservará, mas para isso você precisa estar aberto para as melhores decisões da vida. Para isso, você precisa ter sabedoria. A partir de hoje, eu quero sugerir aos senhores que os senhores decidam ser sábios. Essa é uma decisão individual e personalíssima. Decidam ser sábios. Abram os ouvidos à sabedoria e inclinem os seus corações ao entendimento. Quando lhes faltar sabedoria, saibam, a verdadeira sabedoria está no caminho da retidão. E ela vai te ajudar a ser sincero, a ser prudente, a calar quando é necessário e vai ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Não se engane com as pessoas que trazem palavras lisonjeiras, palavras bonitas e que nos conduzem à queda. Sempre que uma palavra
contrariar a retidão do seu caminho, esta não é uma palavra de sabedoria. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui. Eu, como de costume, peço que você compartilhe essa live nos seus stories e inclusive me marque, por gentileza. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.